Átila, quero ouvir o irmão. É porque é o Vailate, cara. E o Vailate é dos debatedores mais educados que nós temos aqui. Mas se fosse outro, eu ia afirmar que ele diz que vocês têm medo. E por isso que querem antes da tribulação. Mas porque é o Vailate. Aí o Vailate não quis dizer isso, que eu conheço ele. Mas se fosse outro, eu ia afirmar. Falou que vocês são Eu medrosos. retribuiria a gentileza falando que eles são masoquistas. Mas deixa isso para uma outra ocasião. Vai lá. Bom, em primeiro lugar, eu respondo simples, rápido e objetivo com o óbvio não. A igreja não irá passar pela grande tribulação. Eu concordo com a definição do termo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 17, harpaxômeta, futuro indicativo de voz ativa, de voz passiva, perdão, a expressão. Concordo nessa definição. Agora, o pré-tribulacionismo, que é o ensino de que a igreja não irá passar pela grande tribulação, ele se sustenta em pelo menos 6 pontos. Obviamente, nós temos muitos outros pontos, mas pelo curto período aqui do nosso tempo do debate, eu vou trabalhar e pretendo trabalhar esses 6 pontos de forma muito categórica e específica. Por exemplo, o primeiro ponto é a interpretação literal das Escrituras. A interpretação literal das Escrituras é a marca do pré-milenarismo do 1º, 2º, 3º século. Interpretando literalmente as Escrituras, eu parto para o segundo ponto, a distinção entre Israel e igreja. Deus tem um plano com Israel e um plano totalmente diferente com a igreja, e eu vou demonstrar isso com forma muito simples da Bíblia Sagrada. Em terceiro lugar, a natureza da igreja. A natureza da igreja impede que ela esteja em qualquer parte do período da grande tribulação. Em quarto lugar, a natureza da própria grande tribulação. O pastor disse que a ira do diabo, o guiaria do anticristo. Nós vamos perceber à luz da Bíblia que isso é um pensamento equivocado. A única forma de se entender isso é, desculpa com todo respeito, distorcer os textos que de forma muito clara estão na Bíblia Sagrada. Em quinto lugar, a doutrina da iminência, que é um problema seríssimo para o pós-tribulacionismo, a doutrina da iminência. A doutrina da iminência impede que a igreja esteja em qualquer período da grande tribulação. E a esses 5 pontos, eu acrescento o sexto que eu disse, que é o que eu chamo de o argumento bíblico propriamente dito. Nós temos pelo menos 3 textos clássicos do arrebatamento. O primeiro deles, em ordem cronológica, obviamente não foi escrito em primeiro lugar, que é João capítulo 14, mas foi dito por Cristo em primeiro lugar. Capítulo 14 de João, versos 1, 12 e 3 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ponto. Porque vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, palin ercomai, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para lepsomai, que é na voz passiva, independente da tradução que o pastor Carlos queira, receber, levar, etc., é um problema para o pós-tribulacionismo. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou estiver, na tradução, estejais vós também. O segundo texto é o texto que o pastor acabou de citar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15, 16 e 17. Ele diz assim, ó, digo-vos isto, pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos, não precederemos os que dormem. Aí vai para o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí o verso 18 também, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O terceiro texto que fala sobre a transladação dos santos, a transformação, é 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 58. Paulo diz assim, aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, que é corruptível, da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, que é corruptível, da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Está o inferno, tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo exorta um consolo. Portanto, meus amados irmãos, sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. São os textos clássicos do arrebatamento. Agora, o mesmo Mateus, capítulo 24,
fala da segunda vinda de Cristo em glória. Aí nós temos 4 textos clássicos da segunda vinda de Cristo em glória. Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21 e Zacarias capítulo de número 14. A esses textos, eu acrescento ainda a ausência... Primeiro ponto que vou frisar aqui é que nós não temos, pastor, eu gostaria que o senhor resolvesse esse probleminha para nós não temos, por exemplo, nos textos que falam sobre a segunda vinda de Cristo em glória, nós não temos a transladação dos santos, nós não temos a ressurreição dos mortos, embora possível encontrar, mas nós não temos a igreja saindo da terra e indo para o céu nos textos da segunda vinda de Cristo em glória. Ele citou, por exemplo, só para eu contrapor e terminar, Apocalipse capítulo 7, verso 14. Ali mostra totalmente o contrário do que o Senhor disse, que a tribulação é algo que parece com aquilo que já se passou. Nós temos ali no verso 14 a expressão grega, rutos esin erkomenoi. Estes são, erkomenoi, testelipsis tes megalis, a expressão traduzido literalmente ali é, estes são os vindo, participio no tempo presente, estes são os vindos da tribulação, da grande. Ali nós temos o artigo tes, o substantivo telipsis, o artigo tes novamente e a expressão megalis, né? Testelipsis, tes megalis. Uma melhor tradução é, estes são os que estão vindo, no tempo presente, ali a forma participial. E a tradução é da tribulação, da grande. Daniel Wallace, na página 62 de sua gramática, ele diz o seguinte, a repetição do artigo definido reforça a expressão. Ele está dizendo da tribulação, da grande. E eu vou mostrar aqui em outros textos que a tribulação não é a ira do diabo e do anticristo. O que está acontecendo ali? É um canal pelo qual a ira de Deus está sendo derramada durante a grande tribulação. E os 5 primeiros pontos que eu citei é um problema seríssimo. Interpretação literal das Escrituras, eu vou trabalhar isso aqui, distinção de Israel e igreja, natureza da igreja, natureza da tribulação e a doutrina da iminência. Só para eu concluir, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o senhor acabou de citar, é um problema seríssimo também para vocês. No verso 1, nós temos a vinda do Senhor, é a nossa reunião com Ele. No verso 3, nós temos a apostasia, reapostasia, com o artigo definido. No verso 6 e 7, nós temos algo que será tirado para que ele se manifeste. O senhor foi até o verso 8, mas eu vou até o verso 12, porque diz que Deus vai entregá-los, aqueles que não amaram a verdade, não receberam o amor da verdade. Ele vai entregar ao erro. Ok? Então depois nós vamos trabalhar o verso 1 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, o verso 3 e os versos 6 e 7 na continuidade das nossas falas. Eu volto a palavra. Obrigado, Átila. Espero que dê tempo da gente falar tudo isso aí, meu povo. Vamos lá.